Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A segurança pública no Rio de Janeiro enfrenta nova crise. A falta de recursos ameaça até o principal projeto do governo do estado para o setor, a Polícia Pacificadora. A população também sofre os impactos de problemas crônicos, como violência policial e falta de equipamentos. Como desatar o nó da segurança no Rio de Janeiro? Esse é o tema desta edição do Câmara Debate. A conversa é com os deputados do estado do Rio de Janeiro, Celso Jacó, do PMDB, e Sóstenes Cavalcante, do DEM. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Celso Jacó, o senhor é do partido do governador. Como desatar esse nó? Na realidade, é um projeto imenso, quer dizer, segurança é um problema nacional, não é do Rio de Janeiro. Nós estamos passando por problemas setoriais, por exemplo, a implantação da UPA, ela advém com um certo sucesso, e depois a manutenção com a dificuldade. Agora com a estrutura financeira com dificuldade, e também era para ter feito algumas incursões sociais fortes, que não conseguimos vencer isso. Nós temos uma briga com a milícia, com o tráfico, tem poder econômico, e o Estado vai ter que investir mais se ele quiser ter sucesso e avanços nisso. E ela precisa entender e precisa haver um diálogo com a comunidade, para a comunidade ajudar também nesse contato, nesse convívio, nesse dia a dia. Deputado Sóstenes, o senhor concorda? Esse é o modelo ou tem que ter um novo regulamento aí para a polícia? Não, sem dúvidas é oportuno este tema. E eu me credenciei para falar justamente porque eu fui um crítico da cronologia e de como foi feita a instalação das UPPs no Rio. Lá atrás, já na eleição do governador Pezão, eu ainda era do PSD, que era um partido da base do governador naquele momento, e eu nas reuniões de partido eu sempre falava, como estamos conduzindo a lógica das UPPs e a cronologia acelerada, desorganizada, nós vamos ter problemas graves. E eu não fui profeta, eu estava vendo o que estava acontecendo porque eu tenho uma vivência muito grande, meu eleitorado é muito dentro de comunidade. E como eu vivia por dentro, a própria comunidade já nas instalações meses após as primeiras instalações de UPP no Complexo do Alemão, onde é a minha maior votação sempre, eles já diziam, a gente já não está sabendo mais qual comando obedecer, se a voz da polícia da UPP ou os traficantes que já estão retornando. Ou seja, eles se foram por muito pouco tempo, voltaram, continuaram lá, e isso começou a criar dificuldade para a comunidade, que era refém do tráfico, o que lamentamos, eu não concordo dos territórios serem ocupados pelos traficantes e a polícia não ter acesso, acho que a polícia precisava fazer, mas não com a celeridade e a cronologia como foi feita no Rio de Janeiro, produzindo, para mim, uma irresponsabilidade com segurança pública. Apesar da amizade com o colega Celso Jacó, eu acho que o problema está na cronologia e de como foi feito o planejamento. Agora, o problema é que o governo do Estado já decretou falência, já não paga salários, inclusive, talvez não recebam todos os servidores e, inclusive, os policiais militares. Eu não sei onde nós vamos parar. Deputado Celso Jacó, qual é a saída? A saída vai ser, primeiro, a gente organizar a parte financeira, que o governo está tomando medidas para tentar equacionar isso. O nosso grande drama agora é o pagamento de final de ano, 13º, quer dizer, tentar romper esse ano com essa situação financeira e, ao mesmo tempo, organizar a UPP. O que é organizar? O modelo atual, o pessoal recém-formado vai para a UPP. Eu discordo, eu acho que o pessoal tem que ter gente experiente lá para mesclar com esse pessoal recém-formado. E tem que ter uma ação social, a interlocução com a comunidade tem que ser mais forte. A gente tem que vencer isso, a gente tem que assumir o território, não só fisicamente, mas assumir no sentido de social, da convivência, e a comunidade poder aceitar o PP como sendo uma solução boa para ela. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter sempre esse atrito. E está havendo uma reação
do tráfico e, às vezes, milícia, porque fragilizou um pouco essa parte financeira. Apesar do investimento alto, muita coisa há que se fazer lá. E a UPP é uma solução interessante. Só que nós vamos ter que readaptá-la, reconstruí-la, e no sentido de atender os anseios daquela comunidade específica, porque é uma coisa muito específica, é uma outra realidade, e a gente tem que viver essa realidade, entender essa realidade, para a gente poder, então, ter soluções práticas e alcançar esses objetivos. Mas, deputado, esse montante de recursos que foi investido na segurança, o senhor acha que foi mal administrado? Olha só, é difícil, porque eu sou da educação, eu não sou especialista nessa área de segurança. Mas acredito que sim, pode fazer algumas melhoras, todo recurso deve ser reavaliado. Nós estamos num país passando grandes dificuldades, nós temos que começar a repensar esses investimentos. Muito pessoal acha que colocando mais dinheiro em algum lugar resolve. Às vezes você tem que reorganizar e reinventar uma situação. A educação vai ser assim, a saúde é assim, segurança pública é assim. Nós vamos ter que reestudar isso, que às vezes dinheiro demais não resolve. O que resolve é que são táticas, são métodos que podem modificar essa situação. Deputado Sóster, o senhor concorda? Não, sei. Primeiro dizer que o problema está justamente na administração dos recursos. Está errada a forma, o foco em que se administrou. Contrata-se, assim como o deputado Jacó, eu concordo, pega o período de treinamento para um novo policial no Rio de Janeiro foi reduzido a 6 meses. Como é que você pega a vida de um cidadão que teve a sua formação plena de família, com virtudes e defeitos? Porque nós, na nossa formação cultural, na nossa formação educacional, nós temos virtudes e defeitos, todos nós. Aí pega um cidadão de 6 meses, acha que já está pronto, bota ele numa UPP para tratar com... às vezes ele nunca teve a familiaridade de conviver com pessoas que vivem em comunidade, que culturalmente é totalmente diferente da sua realidade de vida, joga esse jovem soldado numa comunidade dessa para ter relacionamento com as pessoas da comunidade, que já é um grande desafio, ter que se relacionar com o tráfico, que não foi embora. Às vezes ele é até iludido na própria escola de formação. Você vai chegar lá, você é o PM. Chega lá, ele tem que aprender a conviver, porque o tráfico não foi embora, está lá. Continua do mesmo jeito, diminuiu sim. Aí eu acho que a grande virtude da UPP diminuir a quantidade de armas que se tinha no Rio de Janeiro. Apesar de que esse ano se prendeu mais de fuzis, mais de... por dia, né? 7 por dia, na média, para a prisão no Rio. Dados da própria segurança, da Secretaria de Segurança Pública, o que aí não é responsabilidade do governo do Estado do Rio. Aí sim é uma responsabilidade do governo federal, que a gente tem que colocar a crítica, porque não temos policiamento de fronteiras, não temos em portos e aeroportos a devida segurança. Eu acho que as armas não vêm nem por portos e aeroportos. Acho que o nosso problema está nas fronteiras nossas, desguarnecidas, em especial Paraguai e Bolívia, que a gente sabe como essas armas entram. E eu, outro dia, conversando com a Polícia Rodoviária Federal, com o sindicato deles, falei, olha só, eu viajo rodovias e passo por várias estações de Polícia Rodoviária Federal. Antigamente, quando eu era garoto, meu pai gostava de viajar muito de carro. E a gente tinha um posto policial da Polícia Rodoviária Federal, eles paravam, fiscalizavam, olhavam o carro. Hoje, você viaja quilômetros e quilômetros desse país, a Polícia Rodoviária Federal ou está atendendo uma diligência de colisão de carro, ou está lá dentro da sala do ar-condicionado, e eu questionei isso outro dia a um representante do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, e ele me disse que também tem pouco contingente. Ora, eu não sei onde está a somatória da problemática, mas nós não podemos mais conviver num país, numa cidade como o Rio de Janeiro, num estado como o Rio de Janeiro, vendo aquela quantidade de armas entrando por todos os lados. Se compra armas e grande parte desse recurso é para armar a polícia, é para comprar equipamentos, e você vê o tráfico continuando trazendo, depois de todas as UPPs montadas. A gente precisa mudar essa lógica, os recursos precisam ser melhor administrados. É inaceitável ver o governo do Estado, ao invés de, quando está no UPP, colocar lá um container que nem a prova de balas para expor a vida do policial dentro de um container daquele. Se não dá para esticar, é o que eu critico, a cronologia e a quantidade de UPPs. Não tinha a menor condição de estar na quantidade que estamos. Está aí a prova. Se expõe o policial, a vida do policial, expõe a comunidade que não sabe mais a quem obedecer a ordem, se é o tráfico ou a polícia. E a grande falência, que aí eu acho que é quase 90% das UPPs,
que o Celso colocou muito bem, da falta de um apoio social, da interlocução melhor com a comunidade. É um desastre o projeto. O projeto, honestamente, eu torço para que, numa revisão séria, não só de recursos, mas em todos os seus aspectos, ele seja melhorado urgentemente, ou senão a UPP estará afadada ao fracasso muito breve no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Celso Jacó, como o senhor vê essa crítica? O senhor acha que houve muita pressa em implementar em muitos locais? Não, na realidade a sociedade estava cobrando isso, queria isso. E foi feita alguma coisa na área social, sim. Tem trabalho, sim. Só que precisa o quê? Era uma manutenção e um incremento desse aspecto. Agora, a gente não pode desconhecer que a gente luta com poderio econômico. O tráfico é um poderio econômico. Eles têm estrutura, tem muita coisa organizada. E aí o governo federal poderia ajudar e tem que ajudar no sentido de segurar um pouco as armas na fronteira. Prender, coibir. Realmente eu concordo com o deputado Sócio. A fronteira está aberta. Passa tudo. Então, nós temos que rever isso. Nós temos que atacar isso, porque a maioria das armas que se prende, ela vem direto, trafegando normalmente. Quer dizer, você pode coibir isso, diminuir esse poderio econômico deles, e a facilidade que eles têm de ter armas. A quantidade de armas que se apreende durante o ano é um número bem significativo. Você segura um fuzil e ele vem 5. É desproporcional isso. Isso nós vamos ter que rever. Independente de ver essa área social, independente de rever a polícia da UPP, mas o governo federal tem que agir em parceria com governos estaduais para realmente atacar o problema da violência no Brasil. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo, já retornamos. Câmara Debate retorna já. Nós estamos ouvindo os deputados do Rio de Janeiro, Celso Jacó, do PMDB, e Sóstenes Cavalcante, do DEM. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre segurança pública com os deputados Celso Jacó, do PMDB, e Sóstenes Cavalcante, do DEM, ambos do Rio de Janeiro. Deputado Sóstenes, que modelo seria o ideal para implementar? Como ter essa parceria entre governos estaduais e governo federal? Sem dúvidas, eu acho que nisso eu tenho que elogiar as gestões últimas no Estado do Rio, que conseguiu melhorar a interlocução, o que não era em outros governos. A interlocução entre os governos federais, estadual e municipal foi fluida ao longo desse tempo. Isso já ajuda bastante. Acho que o governo federal peca quando, em especial na Polícia de Fronteira, ao não ter, e a polícia que temos, e a Polícia Rodoviária Federal, está com efetivo muito baixo e não vem cumprindo na essência da palavra e na quantidade, na intensidade que é necessária, essa prevenção de chegar armas ao Rio de Janeiro e aos grandes centros do país. Outra problemática é o sistema prisional nosso, que não recupera ninguém, ao contrário, ali é uma escola do crime, o que só aumenta ainda mais cada pessoa que cumpre um tempo da sua pena. Ao sair, nós vemos a reincidência na casa de 90%, ou seja, a gente precisa fazer uma revisão desse sistema prisional e que esse sistema possa realmente ressocializar os detentos para que a sociedade possa ser um pouco mais justa e um pouco mais equânime. Nós temos essas dificuldades, acho que o governo federal precisa, nessas duas áreas, ajudar, e a gente, lógico, no Estado do Rio, fazer uma revisão, se é que queremos salvar o PP. Eu não consigo entender uma lógica de uma política de segurança pública que concentra um policial a cada 800 habitantes na Rocinha, e quando eu vou para a Baixada Fluminense, tipo em São João de Meriti, o Batalhão de Polícia Militar de São João de Meriti, que foi fundado em 1988, quando fundado tinha 740 policiais militares. Hoje tem 220. Como pode nós, depois de tantos anos, ao invés de aumentarmos, por causa da concentração de policiais nas UPPs. Me parece que houve ali um cordão de intenções
de proteger. E você, quando vê o início das UPPs, ela veio muito começando pela Zona Sul, o que não faço crítico, acho que é uma região do Rio onde recebe o maior número de turistas, deveria começar-se por ali mesmo. Mas aí depois, ao concentrar-se por Zona Norte e outras regiões no Brasil, no Rio de Janeiro, no centro, por ali, o que nós vemos é que houve sim a predileção de uma certa parte do Rio de Janeiro. O que é mais grave, o que eu me preocupo e que preciso fazer uma revisão, eu já ouvi, inclusive, pessoas do governo fazendo uma crítica que justamente a UPP se concentrou, porque no Rio nós temos 3 grandes facções do crime. Comando Vermelho, que era a maior delas, Terceiro Comando e o ADA, Amigos dos Amigos. E dizem que houve ali, quando se definiu os critérios e a cronologia das UPPs, um certo combate a uma facção em específico, que era o Comando Vermelho. Eu não quero acreditar que isso tenha sido premeditado e feito dessa forma, porque se foi, é outro erro gravíssimo. Você deveria combater todas as facções, não uma específica. Então, eu acho que precisa a revisão urgente para salvarmos o projeto PP, e esses projetos desde redistribuição dos policiais. Não se pode viver no Rio de Janeiro, onde as principais vias não tem policiamento ostensivo. Sumiram o policiamento ostensivo do Rio. Eu outro dia venho num domingo à noite de Queimados até minha casa, eu rodei 43 quilômetros entre a Avenida Brasil, linha amarela, e parte da Zona Oeste para ir até minha residência, e eu não encontrei um carro da Polícia Militar na altura da linha amarela, na saída número 4. Só, mais nenhum. Nós não podemos viver a cidade e o Estado da forma que nós estamos vivendo. Deputado Celso Jacó concorda? Está faltando policiamento na Baixada e nas cidades do interior? Olha só, essa questão do policiamento ostensivo, ele existe, ele tem planejamento, sempre vai faltar, porque o ideal é que a gente tenha um policial a cada esquina. Isso não é o ideal de pensamento, mas não é possível isso. Na realidade, o drama da UPP é o drama da Zona Oeste, Baixada, que tem um índice de violência grande. A gente tem policiamento ostensivo, mas não atende, porque existe também o problema do drama financeiro. Não se pode também colocar... A gente cresceu muito no número de policiais no estado do Rio, investiu-se nisso, em termos de investimento foi feito. Agora, sempre o que tem que haver é mais inteligência. Talvez não é bem o policiamento, é você usar a inteligência para poder combater o crime, para tirar essas armas da mão dos traficantes, com essa parceria com o governo federal, planejamento de ações para evitar o confronto direto e morrer gente inocente. Mas a concentração na Zona Sul não acaba favorecendo a entrada no Estado dessas armas, deputados? Não, mas elas vêm. O problema está nas fronteiras e na fiscalização. Ele colocou bem que você transita de carro quilômetros e quilômetros e vem embora. Vem embora até chegar ao Rio, São Paulo, aos grandes centros. Então, isso tem que ter uma ação mais forte. Ou está faltando efetivo, ou está faltando planejamento. Eu sinto que muitos postos de polícia rodoviária estão fechados. A maioria fica fechado, não fica ninguém. Isso não existe, sempre existiu esse policiamento e sempre existiu a fiscalização. Então está faltando pouca fiscalização, então está vindo as armas com quantidade. E aí o planejamento está furando em função disso. Nós temos efetivo, sempre é problemático, sim, acho que pode ter mais efetivo, mas a gente tem que ter um pouco de inteligência para combater isso. Eu só queria aproveitar o que o Celso Jacó falou. A única coisa que eu acho que precisa de maneira urgente para a gente salvar o PP é a redistribuição da quantidade de efetivo. É inaceitável eu ver uma concentração de um policial a cada 800 habitantes na comunidade da Rocinha, que tem necessidade de tê-lo, e ver lá em São João de Meriti, como eu nomeei, um a cada 4.500 habitantes. Isso é uma desproporção. O cidadão de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, paga imposto quanto o morador da comunidade da Rocinha. Você acha que é falta de recurso ou de articulação, deputado? Eu acho que é falta de planejamento. Eu acho que o planejamento está errado, se implementou de uma forma, e tudo na vida a gente tem que passar por revisão. Ou a UPP passa por uma revisão urgente, ou nós vamos ter o dessabor. Lógico, eu não quero que os territórios voltem a ser dominados por traficantes, não estou aqui pregando isso, pelo amor de Deus. Mas ou se faz urgente, e o problema é que o estado financeiro do Estado é tão crítico que a gente fica como enxugando gelo. Eu não gostaria de estar na pele do governador Pezão e o Dornelles, que está nesse momento em que ele está
se tratando da sua saúde. Não gostaria de estar no lugar deles, porque o problema é pagar, hoje se preocupa como é que vai pagar o salário do mês que vem. Não dá para pensar em planejamento. Gostaria que o novo secretário de Segurança que entrou no Rio de Janeiro, ele se debruce para a revisão de tudo que está acontecendo. Da forma que está, não está bom para ninguém, não está bom para o Estado, não está bom para o cidadão, nem o da comunidade, nem o que está fora da comunidade. Nós não podemos ficar como... Eu mesmo, vários momentos, já deixei de ir a restaurantes com aquele receio de ser abordado por um assalto, por alguma coisa, pela sensação de insegurança no Rio de Janeiro, e peço comida na minha residência. Isso está acontecendo com a vida do cidadão carioca, e nós precisamos de que a política de segurança pública passe por um ajuste, em especial a descentralização de efetivos policiais fortemente concentrado em regiões X do Rio, em outras regiões a falta deles. Deputado Celso Jacó, qual é o caminho para esse equilíbrio? O Rio numa crise econômica, mas precisa oferecer segurança para o cidadão. Aquilo que eu falei, da inteligência, do planejamento, da experiência aplicada à nossa realidade. Se não tem tanto dinheiro para investir, não adianta a gente pensar o lado simples. Vamos contratar mais gente. Nós vamos ter que achar o quê? Esse redirecionamento, esse novo planejamento, buscar esse constante recurso. Eu acho que o Estado vai ter que enxugar, fazer prioridades, enxugar algumas coisas, e para poder ter dinheiro para investir naquilo que é prioritário. Agora, o investimento tem que ser cada vez mais seletivo, cada vez mais inteligente, cada vez mais atingindo objetivos. A gente não pode gastar nada supérfluo, gastar nada demais dentro da nossa realidade, da realidade do país. Às vezes o país todo tem que parar de coibir os desvios, coibir roubos, coibir coisas erradas e fazer o que é justo, o que é certo. Isso, teoricamente, é muito bonito, na prática é bem difícil. Nós vamos ter que corrigir distorções que já se fazem há anos e anos. Nós vamos ter que lutar muito para buscar esse objetivo. Eu tenho certeza que um país bem planejado, ele vai dar bons frutos. Eu ia perguntar isso para o senhor. É uma mudança sistêmica. E por onde começar? Eu acho que começa por nós políticos, pelos nós administradores, governantes federais, estaduais, municipais, as câmaras, tendo atitudes no sentido de fiscalizar e coibir e não participar de coisas que vão prejudicar. E nós temos que esquecer os benefícios supérfluos, esquecer as vantagens e começar todo mundo a se doar. Isso é muito filosófico, muito bonito, mas é difícil. A gente sabe que é difícil. E a sociedade tem que passar a fiscalizar mais, a cobrar mais. Aí esse arroxo todo vai dar resultados. Deputada, estamos caminhando para encerramento. Eu gostaria de dizer de que acho que nós, classe política, precisamos dar o exemplo. Você falou muito bem. Às vezes a gente precisa dar sinais claros do que a gente quer para ajudar a nossa sociedade, não só cobrar de um ou outro governante. Eu, ao mesmo tempo que faço crítica ao governo do Estado, sempre sou solidário e solicito ao governo para contribuir com o meu mandato no que for possível. Agora, na abertura você abordou dizendo de que o problema é uma luta econômica. Como é que nós vamos vencer essa guerra contra o tráfico se nós nem combustível para colocar em carro dos policiais militares está faltando, está sendo regrado, só pode andar tantos quilômetros, não pode andar mais que não tem nem combustível? Eu não sei, honestamente, a solução é um abacaxi difícil de ser descascado pelo governador do Estado, pelas nossas autoridades, mas nós vamos ter que enfrentar com muita seriedade, muito planejamento, cada um doando parcela de si mesmo, nós da classe política, a sociedade também se doando. O Disque Denúncia não tem dinheiro para se manter no Estado, está sem recurso para isso, uma ferramenta de prevenção tão importante como o Disque Denúncia. Essas questões todas, eu não sei onde nós vamos parar no Estado do Rio de Janeiro. Estou torcendo muito, moro na capital e é uma das cidades mais belas do mundo, mas a sensação de insegurança precisa ser revertida de maneira urgente. Agradeço a oportunidade de estar aqui e debater com o grande amigo Celso e com você de casa. Esse tema é importante. Eu acredito na força do carioca, eu acredito na força do cidadão do Estado do Rio de Janeiro e sei que nós, classe política, vamos assumir as nossas responsabilidades e buscarmos, criticando, elogiando, reconhecendo uma saída, porque do jeito que está não dá.
Deputado, você quer deixar uma mensagem final? Eu queria agradecer a oportunidade. É o debate que não é a minha área, mas acaba eu me envolvo com isso. É um problema constante. Isso não é de agora. Eu acho que nós temos ferramentas a longo prazo, que é a educação, para combater o aspecto social, mas o pessoal precisa de uma reação urgente. E o pessoal precisa saber do amanhã. O que vai ser feito? Então, acho que está na hora de nós, políticos, encontrarmos caminhos no sentido de cortar na própria carne, no sentido de exigir qualidade do serviço, a população colaborar, a população não participar de coisas erradas também, e entender que o nosso momento agora é um momento difícil. Nós só vamos sobreviver com planejamento, inteligência e utilizar o dinheiro de maneira bem racionalizada, bem eficiente. Deputados, obrigada pela presença. Espero que retornem para falar sobre o andamento dos projetos de segurança pública. Obrigado a você. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre a crise na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro com os deputados do Estado, Celso Jacó, do PMDB, e Sóstenes Cavalcante, do DEM. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.